Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Espaço Mestre Amador aqui do canal Roda de Proa, 34ª aula, Marcações Sucessivas. Eu quero apresentar a você nessa aula 3 situações bem interessantes para se determinar a posição de uma embarcação e que nem todo mestre amador conhece. Meu nome é Sérgio Cosentini, sou instrutor náutico habilitado como capitão amador e você está no canal Roda de Proa, um canal de conteúdo exclusivamente náutico. Se ao final dessa aula você achar que esse conteúdo foi importante e foi relevante, eu peço que compartilhe essa aula, deixe seu like e, se possível, deixe também um comentário. Então vamos lá, vamos para a nossa 34ª aula. Fundamentalmente, as marcações têm por finalidade a determinação da posição da embarcação. Quando pensamos em marcações, nos vem à mente as marcações simultâneas, onde o cruzamento de duas linhas de posição nos dá uma posição observada e, a partir dessa posição, determinar as coordenadas da nossa embarcação. No entanto, há situações em que não dispomos de 2 pontos notáveis para realizar as marcações simultâneas. Sendo assim, podemos utilizar uma outra técnica e realizar as marcações do mesmo objeto, só que em instantes diferentes. É o que nós chamamos de marcações sucessivas. Em marcações sucessivas, aplica-se vários conceitos que são oriundos da navegação estimada. Se você vem acompanhando a playlist numa sequência, então você já deve ter passado pela navegação estimada. Caso você esteja assistindo esse vídeo pela primeira vez no canal, então eu peço que você assista primeiro navegação estimada para você entender os conceitos fundamentais. Eu vou deixar o card aqui em cima. Basicamente, existem 3 técnicas para realizar as marcações sucessivas. A primeira, e a qual será objeto dessa aula, consiste em 2 marcações de um mesmo objeto em instantes diferentes. Então, entre essas 2 marcações haverá um intervalo de tempo. Nós podemos também fazer as marcações de 2 objetos em instantes diferentes. Diferente da marcação simultânea, nessa situação é aquela que os 2 objetos, por exemplo, estão distantes e as LDPs não podem se cruzar. Daí a opção então de fazer a marcação sucessiva. A terceira técnica é uma série de marcações de um mesmo objeto. Inclusive, nós já temos uma aula aqui no canal, a aula passada, número 33, a série de Traube, que nada mais é do que marcações polares sucessivas de um mesmo objeto. Voltando para a técnica que é o foco da nossa aula, ou seja, 2 marcações do mesmo objeto em instantes diferentes, nós vamos ter dentro dessa técnica 3 situações possíveis. Eu começo pelaquela situação em que não conhecemos os elementos da corrente. Nós temos que ter em mente algumas observações que são muito importantes quando se trata de marcações sucessivas. A primeira é que entre 2 marcações, o intervalo de tempo não deverá exceder a 30 minutos. A segunda observação que faço é que esse é um processo aproximado de determinação de posição, principalmente nessa primeira situação onde não conhecemos os elementos da corrente. Apesar de utilizarmos vários elementos e regras da navegação estimada, as marcações sucessivas trazem resultados melhores do que a da navegação estimada pura, porém pior do que as marcações simultâneas, que, quando bem feitas, trazem resultados muito interessantes. Feita essas considerações, vamos então para o exemplo.
Em todas as três situações que eu vou apresentar nessa aula, nós vamos utilizar o farol da ponta negra como o objeto escolhido. Aqui à nossa esquerda, nós temos os dados que vamos utilizar para elaborar essa primeira situação. Observe que eu não tenho nenhuma coordenada geográfica, nem latitude nem longitude. Portanto, assume-se que nós só temos posições estimadas. Bom, nós temos um rumo verdadeiro de 90 graus, velocidade de 15 nós. Eu vou posicionar aqui um triângulo representando a minha posição estimada às 16 horas, com o odômetro marcando 40 milhas. Da onde eu retirei esses valores? Exatamente daqui. 16 horas, meu odômetro registra 40 milhas. Bom, a minha posição estimada está plotada. Ele me diz que eu tenho um rumo de 90 graus e uma velocidade de 15 nós. Vamos plotar isso também. Então está aqui o rumo sendo representado aos 90 graus, velocidade 15 nós. Os dados fornecidos dizem que às 16 horas nós realizamos uma marcação verdadeira do farol da ponta negra aos 20 graus. Então vamos posicionar a régua centro da rosa, que é o olho do observador, 20 graus. Vamos levar essa régua até onde? Até o limite do farol da ponta negra. E agora nós podemos traçar a nossa LDP, registrando o horário e também a marcação. E nesse momento já pode surgir a primeira dúvida. Você pode me questionar, mas professor, o nosso triângulo não deveria estar em cima dessa linha de posição? Sim, com certeza nós estamos ao longo dessa linha em algum local que não podemos precisar. Daí o nome posição estimada. O fato dela não estar exatamente em cima é porque nós plotamos isso aqui antes e depois nós vimos que os 20 graus ficam mais à direita, ou poderia ser mais à esquerda. Isso não é importante nesse momento. Importante é registrar, plotar na carta náutica o horário, o odômetro e fazer as marcações. Então, por enquanto, tudo tranquilo. Você vai ver que no final é exatamente isso aqui que nós vamos querer obter, a posição observada, ou seja, a posição efetiva que o nosso barco está. Plotamos agora a segunda posição estimada para o instante das 16 horas e 30 minutos, onde o odômetro registra 47,5 milhas. Sabemos, portanto, que o nosso barco navegou 7 milhas e meia. Mas se não tivesse o registro do odômetro, então nós utilizaríamos a fórmula matemática, distância igual tempo vezes velocidade. E aí nós teríamos 0,5, que é exatamente 30 minutos convertido em decimal, multiplicado pela velocidade de 15 nós fornecida nos dados. Distância, portanto, 7,5 milhas. O que fazemos agora? Vamos abrir o compasso em 7 minutos e meio de escala de latitude e levar a ponta seca na primeira posição estimada, e a segunda ponta do compasso revela então às 16 horas e 30, odômetro 47,5, a nossa segunda posição estimada. Às 16 horas e 30 minutos, nós fazemos a marcação aos 320 graus do farol da ponta negra. Então, régua paralela, centro da rosa, 320 graus. Levamos a nossa régua paralela até o farol da ponta negra e traçamos a nossa segunda linha de posição das 16 horas e 30 minutos, marcação 320 graus. Agora que temos todos os dados devidamente plotados, nós vamos transportar a primeira linha de posição e deslocá-la exatamente pela distância navegada. Parece difícil, mas olha só que interessante. Nós sabemos que nós navegamos 7 milhas e meia. Então eu vou pegar aqui o compasso só para ilustrar, 7 minutos e meio de latitude. Eu vou posicionar uma ponta do compasso
exatamente em cima da minha primeira linha de posição. E qual ponto que eu devo colocar? Em qualquer ponto da minha linha. Poderia colocar inclusive lá no farol, não haveria problema algum. Eu escolhi essa posição. Muito bem, então aqui nós temos a distância navegada de 7 milhas e meia. O próximo passo agora é posicionar a régua paralela sobre a primeira linha de posição e transportar essa régua para o limite da distância total navegada, exatamente aqui no final desse vetor, quando então nós vamos plotar a linha de posição transportada. Essa linha ganha aqui o nome de 16, 16 e 30, que são os dois instantes, e ela conserva os graus, obviamente, da primeira linha de posição que foi transportada. Depois que transportamos a linha de posição é que a mágica acontece, pois no cruzamento da segunda linha das 16h30 com a linha transportada é que a nossa embarcação então pode ter a sua posição determinada. Mas será que desse ponto até a primeira linha de posição tem 7 milhas e meio? Claro que sim, pois ambas aqui são paralelas, mas só para constatar, trazendo aqui o compasso com a mesma abertura de 7 milhas e meia, constatamos que exatamente nesse ponto nós temos 7 milhas e meia navegada. Portanto, posição observada, rumo 90 graus, velocidade de 15. Agora sim, nós poderíamos puxar aqui a latitude e também a longitude da posição. O próximo exemplo, envolvendo marcações sucessivas, é similar ao que nós acabamos de ver, pois também não conhecemos ou ignoramos os elementos da corrente. A diferença é que nesta segunda situação nós vamos ter uma mudança de rumo, que pode vir acompanhada ou não de uma mudança de velocidade. Então vamos ver como é que nós determinamos a posição da embarcação. Então temos os dados iniciais da primeira pernada, um rumo de 130, velocidade de 15 nós, às 9 horas o odômetro registrava 105 milhas. Então vamos posicionar a nossa posição estimada para o instante das 9 horas e aqui nós temos então o rumo de 130 graus, velocidade de 15 nós. Para o instante das 9 horas, nós fizemos uma marcação de 20 graus do farol da Ponta Negra. Então vamos traçar a nossa linha de posição aqui e deixar devidamente registrada. Eu pergunto a você, você sabe qual é o real motivo de nós termos plotado essa posição estimada? Na verdade, essa é uma condição da navegação estimada. Nós estamos obedecendo a regra número 5, que diz que uma posição estimada deverá ser plotada toda vez que se obtém uma única linha de posição. Então, é por esse motivo que nós plotamos essa posição estimada para o mesmo instante da marcação. Vamos plotar a nossa segunda posição estimada para o instante das 9 horas e 20 minutos, com o odômetro registrando 110 milhas. Então está aqui a nossa posição estimada para as 9 horas e 20 minutos. E para essa posição estimada, nós temos uma alteração de rumo, porque nós vamos para a pernada número 2. Agora o rumo passa a 50 graus e a velocidade aumenta para 22 nós. Então vamos representar isso aqui graficamente. Está aqui o rumo de 50, velocidade de 22. Da mesma forma que a primeira posição estimada, essa segunda também está obedecendo a duas regras da navegação estimada, a regra número 2 e a regra número 3. A regra número 2 da navegação estimada diz que a cada mudança de rumo, uma nova posição estimada deverá ser plotada. E a regra número 3 faz menção à velocidade. A cada mudança de velocidade, uma nova posição estimada deverá ser plotada.
A nossa terceira posição estimada está no instante de 9 horas e 50 minutos, com o odômetro registrando 121 milhas. Então vamos posicionar corretamente a nossa posição estimada e registrar horário e odômetro. Você deve ter reparado que eu não estou utilizando o compasso para medir as distâncias entre as posições. Porém, é só com o intuito de deixar o exercício um pouquinho mais dinâmico. Eu estou respeitando as distâncias. Então, da posição 1 para a posição 2, nós temos 5 milhas navegadas. E da posição 2 para a posição 3, 11 milhas navegadas. Então, se você for repetir esse exercício, abra o seu compasso conforme nós fizemos no exercício anterior, para você ter o resultado o mais fiel possível. Dando continuidade, às 9 horas e 50 minutos, nós realizamos a marcação do farol da Ponta Negra aos 290 graus verdadeiros. Então vamos traçar a nossa segunda linha de posição. E essa linha de posição, que também é a regra número 5, é que determinou a necessidade da plotagem dessa posição estimada das 9 horas e 50. Uma vez que temos todos os dados devidamente plotados, agora o que vai nos interessar, e eu quero que você preste bastante atenção, é a distância entre a posição estimada das 9 horas e das 9 horas e 50 minutos. Então, essa distância que é o que nos interessa. Eu vou até criar aqui um vetor, não que seja necessário, mas só para ilustrar melhor. Então, essa distância é que vai ser o nosso referencial. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar o compasso, abrir exatamente nessa distância e deslocar esse compasso de maneira que a primeira ponta aqui fique sobre a nossa primeira linha de posição em qualquer ponto dela. Então, eu vou deslocar, veja, num ponto qualquer aqui, e a outra ponta, aonde estiver, eu vou fazer uma pequena marca, que vai ser a minha referência. O próximo passo agora é pegarmos a régua paralela, posicionarmos em cima dessa linha que eu deixei como referência e deslocar a régua até o limite da nossa marcação, quando então traçamos novamente essa linha de distância agora devidamente posicionada. Essa segunda linha vai servir exatamente para o transporte dessa primeira LDP. Os passos seguintes agora são idênticos ao primeiro exercício que nós já fizemos nessa aula. Eu vou posicionar a minha régua paralela em cima da LDP, da primeira linha de posição, e deslocar a régua até o limite do nosso vetor da distância. Então aqui eu paro, traço novamente a LDP, agora transportada, dou o nome de 9 horas e 50 entre os dois intervalos, conservo os graus, 20 graus, e eu tenho então o cruzamento dessa LDP transportada com a LDP 9 horas e 50 minutos. Esse ponto me dá a posição observada da embarcação. Para fechar essa aula, vamos para a terceira situação, quando nós temos os elementos da corrente envolvido. Aplicando-se a corrente, nós passamos a ter a posição estimada corrigida e, com isso, a determinação da posição passa a ser muito mais precisa. Vamos conhecer os dados dessa terceira situação. Nós temos um rumo de 100, uma velocidade de 12 nós, uma primeira posição estimada às 13 horas e 20 minutos com odômetro de 25,5 milhas, uma segunda posição estimada de 13 horas e 50 com odômetro de 31,5 milhas. Temos também duas marcações para o farol da Ponta Negra, com 30 graus e com 350 graus. E além da embarcação, nós temos o rumo e a velocidade da corrente. Vamos começar a plotar a primeira posição estimada das 13 horas e 20 minutos. Então está aqui a primeira posição estimada, 13 horas e 20 minutos, odômetro 25,5. Vamos plotar também esse rumo de 100 com a velocidade de 12 nós.
Muito bem, então essa primeira parte já está resolvida. Ainda às 13 horas e 20 minutos, nós fazemos a marcação para o farol da Ponta Negra aos 30 graus verdadeiros. Então já está plotada a nossa LDP 13 horas e 20 minutos. Plotamos agora a segunda posição estimada para as 13 horas e 50 minutos, com o odômetro marcando 31,5 milhas, ou seja, a distância entre essas duas posições é de 6 milhas náuticas navegadas. Ainda às 13 horas e 50, fazemos a marcação do mesmo farol agora aos 350 graus. Então nós temos a LDP número 2 das 13 horas e 50 devidamente plotada. Depois que os dados da embarcação estão plotados, é hora agora de trabalhar com os dados da corrente, rumo e velocidade. Vamos começar por esse rumo de 200, posicionando a régua paralela em cima da marca de 200 graus. Nós vamos transportar essa régua até a segunda posição estimada, onde os dados da corrente precisam ser plotados. Então aqui eu vou criar um pequeno vetor representando a corrente. E para esse vetor eu preciso fazer um pequeno adendo. Se você assistiu à aula em que eu mostro como construir o triângulo de corrente, vai ficar fácil. Nós temos aqui um vetor representando rumo e velocidade da embarcação e o vetor representando rumo e velocidade da corrente. A velocidade ela é representada pelo tamanho do vetor, por isso que eu tenho que obedecer a uma escala. Eu vou trazer aqui uma escala só para a gente poder ilustrar e eu vou trabalhar na escala 2:1. Significa que para representar a velocidade de 12 nós, eu vou usar um vetor com 6 partes, representando 2:1. E aí eu tenho que ter exatamente o mesmo critério para a corrente. Como a velocidade da corrente é de 4 nós, nós vamos utilizar duas partes para representar o tamanho do vetor da corrente. E agora, unindo os pontos aqui, temos o triângulo da corrente e a nossa posição estimada corrigida para o instante das 13 horas e 50 minutos. Desse ponto para frente, a resolução é exatamente como nos exercícios anteriores. Nós vamos transportar essa distância para qualquer ponto da nossa linha de posição, a primeira linha de posição. Você vai utilizar o compasso como nós fizemos anteriormente e eu aqui vou economizar esses passos só para abreviar um pouco o exercício. Vamos trazer a régua paralela, onde eu vou posicionar exatamente sobre a minha linha de distância aqui e vou transportá-la para qualquer ponto da minha primeira LDP. Então, a partir daqui, eu ploto a minha linha de distância exatamente igual. E agora eu tenho o limite para transportar a minha LDP1, a primeira linha de posição. Vamos posicionar a régua em cima dessa linha de posição e transportar para esse limite. Agora basta traçar a minha linha de posição transportada. Veja que os instantes 13 horas e 20, 13 horas e 50. Então agora eu vou ver aonde cruza a LDP2 com essa linha de posição transportada. Veja, esse é o ponto da nossa posição determinada, a posição observada da embarcação. Está resolvido essa terceira situação de marcações sucessivas. Quanto mais técnicas o navegador conhece, mais safo e independente ele se torna. E isso só se consegue com muito estudo e muita prática. Que tal da próxima vez que você sair para navegar, treinar marcações? Fica a dica. Desejo a você bons ventos, bons estudos, um forte abraço e nos vemos na próxima aula. Até lá!